Olá! Vamos falar sobre o mundo globalizado. Meu nome é Adriano e vocês vão ter comigo a aula de Geografia. Vamos ver alguns tópicos de nossa aula hoje. Globalização no Brasil, blocos econômicos e mercado global. Observando o desenvolvimento da globalização no mundo, vamos entender que muitos estudiosos afirmam que este processo teve início nos séculos XV e XVI. Com as grandes navegações marítimas e as grandes descobertas, foi se configurando um novo contexto nesse processo histórico. O homem europeu começou a sentir a necessidade de avançar por outros ares para encontrar novos mercados consumidores, e isso impulsionou todo o desenvolvimento desse processo. Avançando mais um pouco para o tempo contemporâneo, podemos pensar que a globalização veio ficar realmente evidente dentro do nosso universo contemporâneo a partir da queda do Muro de Berlim. Em 1970, já existia uma impulsão desse processo, mas é a partir da queda do muro em 1989 que vamos ver um mundo configurado nesses moldes. Vamos observar. A expansão comercial que foi dada e impulsionada no período das grandes navegações fez com que o homem pudesse encontrar novos espaços, novas áreas, novos povos, formando novas redes. Esse é o gene da globalização. Após esse processo, o mundo passa a se desenvolver melhor. E aí nós vamos encontrar o mundo bipolarizado, dividido em dois blocos econômicos, socialista e capitalista. O bloco socialista, fechado nos países do leste europeu, com liderança da Rússia, e o bloco capitalista, configurado pelos Estados Unidos e os países ocidentais. Esses países ocidentais vão estar configurados na figura dos países da Europa e Estados Unidos enquanto liderança. O resultado desse processo se dá com a internet, a revolução digital, a robótica, o universo virtual e a abertura de blocos econômicos, políticas neoliberais, de protecionismo e mercado livre. São esses os pontos principais que vamos ver agora. As grandes navegações, como a gente já ouviu falar, pelo mercantilismo comercial, levaram à busca das novas rotas de comércio, novos povos consumidores, através de investidas no continente americano. No caso do Brasil, este processo acontece basicamente como colônia de exploração de Portugal. O país passa a ser uma colônia de exploração de Portugal, configurando assim um processo explorativo, retirando dessa colônia toda a qualidade e competência de produção individual. Seguindo ainda no pensamento do Brasil e a globalização, vamos perceber que o mundo globalizado entra dentro do Brasil a partir do governo de Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992. O Brasil ingressou numa economia globalizada. A entrada do capital estrangeiro foi muito forte. Isso fez com que o país entrasse em um processo de renovação e remodelação do Estado. Consequentemente, no próximo governo, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi configurado pelas privatizações, diminuição do Estado, o Estado diminuído, só a gerência, ele deixou de ser o gestor para ser um Estado que só fazia regular as potencialidades do seu povo. Isso configura-se com vendas de empresas estatais, privatização de diversos campos da sociedade brasileira que se configuravam como estatal. A globalização. Enquanto pensamos na globalização no Brasil, não podemos nos esquecer que a globalização ela não está só feita por um ou por dois, ela é feita e composta por mais países. Ela se configura em ícones de blocos econômicos. Temos os blocos econômicos dos países da América, o Mercosul, o Comecon, o NAFTA, o Pacto e a APSE, e os blocos que fortaleceram e fortalecem cada vez mais, desta forma, cada país que faz parte desse bloco. Como funciona um bloco econômico? Um país com uma dada economia potencializada, outro país
que investe em chumbo, um outro investe em petróleo, e esses países veem e encontram configurações em comum dentro do que eles produzem e fazem um processo de barateamento da mercadoria, venda e troca desses materiais. Isso fechado em acordos e pactos econômicos. No próximo slide, a gente vai observar que a abertura da globalização é um processo irreversível. Não nos atinge no dia a dia e nos encontra consequentemente toda hora. O que é que nos acontece? Estamos com a globalização dentro da nossa casa, observando na internet, na garrafa de Coca-Cola, na McDonald's, nos grandes fast foods, nas grandes indústrias, nas grandes redes. Esses são os grandes ícones da globalização no mundo. O caso brasileiro, a abertura foi fundamental. A baixa da inflação, a queda do processo de desemprego e um aumento no mercado consumidor beneficiou e transformou o processo que trouxe o Brasil para ser um país âncora na América do Sul, na globalização mundial, tirando ele do processo da periferia das grandes economias no mundo. Observando aí a foto da Times Square, a esquina mais cara do mundo, você pode ver que nela se configura e se representa, se personifica toda a ideia que a globalização traz e promove e vende para o mundo. A globalização representada pelas grandes marcas, pelas grandes potências econômicas e por um processo de desenvolvimento econômico onde os pequenos países periféricos são usados como nicho de descarregamento de mercadorias dos países grandes, formando pequenos blocos econômicos e se configurando como pequenas potências emergentes, um novo conceito considerado para os países que ainda não se encontram num padrão de desenvolvimento tão amplo quanto os Estados Unidos, a América, a Alemanha, Suíça e outros países que configuram blocos econômicos de países mais ricos do mundo. Não podemos esquecer que também esse processo da globalização se configura na vida do cidadão todos os dias. Pede-se hoje que o cidadão tenha amplas qualificações, amplos recursos para poder assumir uma vaga dentro de uma instituição. Esse é mais um dos reflexos que a globalização traz para o mundo e suas formas de se configurar no processo mundial. Como conclusão de tudo isso que a gente ouviu, hoje podemos ter os mercados consumidores, que são realmente as grandes molas motoras deste processo de desenvolvimento, a abertura comercial desses mercados para outros países e outras áreas, faz com que todo esse processo faz a realidade mundial mudar e se transformar. Políticas de exclusão de países pequenos, periféricos, como a gente foi colocado, não podem ser esquecidas. A expansão econômica global, sem volta de retroação, essa economia globalizada, interligada, que tem como marco principal as crises econômicas que abalam os países grandes e acabam com as economias dos pequenos, é uma marca registrada da globalização de um processo econômico interligado. E a renovação biotecnológica do desenvolvimento científico. São esses pontos principais e cruciais que não podemos esquecer quando pensamos em globalização mundial. Um processo irreversível, um processo constante, presente e eminente dentro da vida da sociedade moderna e contemporânea. Agradeço desde já e agora posso lhe dar algumas sugestões de livros para que você leia. Globalização e Democracia, Globalização e as Consequências Humanas e a Globalização e a Nova Era da Globalização.